Abrir a santa palavra do nosso Deus está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, a partir dos versos 1 a 21. Vamos ler todo esse texto. Efésios 1, a partir dos versos 1 a 21. Assim diz a Escritura: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, redimindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Só este capítulo que nós lemos esta noite nos traz ilustrações. Muito obrigado, meu irmão. Somente este capítulo que nós lemos esta noite, Paulo, com seus escritos, nos traz grandes lições. Mas antes de nós entrarmos neste texto, o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta aos Efésios, sem dúvida, é uma carta soteriológica, o qual o apóstolo Paulo ele trata de doutrinas essenciais para a nossa fé. Logo no capítulo 1, ele trata como Deus, na eternidade, decretou seus filhos. Na eternidade, Deus elegeu os seus filhos. E através desta eleição e através dessa predestinação, nós recebemos essas bênçãos da salvação. E Paulo começa a tratar sobre a soteriologia. A soteriologia, meus irmãos, é a base da nossa fé.
porque vai tratar de assuntos referentes à nossa salvação. E no capítulo 2, Paulo trata que eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas através da obra redentora do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, Ele nos resgatou. A mensagem central, meus irmãos, do Evangelho é salvação. John Piper vai dizer que se não pregar as Escrituras, a igreja, os ouvintes, não devem ouvir aquele sermão. Então, logo, toda a base que nós pregamos, toda a teologia que nós estudamos, tudo aquilo que nós pregamos, se baseia na obra redentora exclusiva do Senhor Jesus. E então Paulo dedica os capítulos 1, 2 e 3, tratando da minha e da sua salvação. E no capítulo 4 ele trata sobre a unidade da igreja, que a igreja é o corpo de Cristo, que Cristo é a cabeça, e nós somos enxertados em Cristo, logo a salvação vem do Senhor Jesus. Mas no capítulo 5, meus irmãos, o apóstolo Paulo trata de um assunto muito importante que eu quero falar com vocês nessa noite. E o tema que eu titulei nesses sermãos é Imitadores de Cristo, imitando a Cristo. E logo surge uma primeira pergunta: mas como eu posso imitar a Cristo se Cristo ele é transcendente, se Cristo é onisciente, onipotente, onisciente, ele está além da minha, da sua capacidade humana de pensamento, de saber. Nós não temos esta capacidade de imaginarmos a Deus. Como eu posso imitar a Deus? Como eu posso fazer isso? O texto logo no versos 1 traz esta pergunta para nós. E diante dessa pergunta, eu quero trazer a vocês esta noite algumas características do que é imitar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos convoca a imitar os seus passos. Assim como o pai, o filho imita os passos do seu pai. Eu lembro que eu sempre observava o meu pai. Eu sempre via o que meu pai fazia, as vestes que meu pai vestia, a forma que ele falava, a forma que ele andava. Eu me inspirava na forma dele, até mesmo na barba. Eu queria ter a barba grande, eu queria ter a voz grossa, eu queria ser como meu pai. Eu queria seguir os passos dele, eu queria ser um trabalhador como ele é. Então, Paulo, ele traz esta analogia, ele traz esta simplificação para nós começarmos a pensar sobre isso. Nós, como filhos de Deus, devemos imitar os passos do nosso Pai. E nesta noite, eu quero mostrar a primeira característica que nós precisamos seguir do nosso Pai. No verso 1 ele fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Agora, olha o que Paulo diz no verso 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Observe a construção dos verbos que Paulo faz. Andar em amor. E este atributo amor, esta prática do amor, muitas vezes nós esquecemos. Como você lida com o perdão? Como nós lidamos com o amor ao nosso próximo? Será que quando você diz, eu perdoei aquele irmão que fez este mal a mim, quando você diz essas palavras saem de dentro do seu coração?
Essas verdades têm verdades mesmo? Ou apenas você diz, eu perdoei, mas não quero contato. Não quero nem papo. É oi, tchau e pronto, acabou. E Paulo, ele fala sobre isso no capítulo 4, no verso 32. Paulo vai dizer, antes sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, a primeira característica que Paulo traz daquele que segue a Jesus, que imita os seus passos, é o amor. O que Paulo diz em 1 Coríntios? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor algum, nada seria. Quando nós falamos sobre perdão e amor, isso toca nos aspectos mais profundos da nossa alma. Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros, não é fácil nós perdoarmos aquele que nos ofende, aquele que nos calúnia, aquele que faz mal contra nós. Mas o Senhor ele ensina para nós que nós devemos andar em amor, como Cristo nos amou. Essa é uma prática, este é o Evangelho. Esta é o verdadeiro evangelho que Cristo nos traz, que nós devemos amar, devemos perdoar. E o perdão não é simplesmente quando acontece uma situação, você faz aquela seguinte frase, mas você lembra o que você fez comigo lá no passado? Isso não é perdoar. O que é perdoar? Eu perdoei, coloquei uma pedra e esqueci. As pessoas, nós temos que entender que nós somos falhos e nós podemos errar um com os outros. Essa é o Evangelho. Nós podemos falhar com o nosso irmão, nós podemos falhar com a nossa palavra, que diga de passagem não poderíamos, mas nós muitas vezes falhamos. Mas Cristo, Ele nos convoca a se arrependermos e voltar atrás e cumprir com as nossas obrigações. Então a primeira coisa que Paulo fala, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício. As marcas do Calvário, as marcas da cruz nos mostram isso. E este amor que Cristo pagou por nós, tem um aspecto. Foi pago com sangue. Foi pago com verdade. Então o amor, ele deve ser de verdade, deve ser lutado. Ainda que o seu coração diga, eu não quero perdoar, eu não quero. Mas você deve lutar contra isso. Nós lemos aqui na liturgia em Gálatas capítulo 5, que nós devemos revestir dos frutos do Espírito, andai no Espírito. Esta é um dos mandamentos que o Senhor disse. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E então Paulo começa agora a partir dos versos 6 a partir dos versos 3 e 7, Paulo começa agora a fazer uma ilustração sobre os frutos da luz e as obras das trevas. E esses aspectos que Paulo trata aqui está na nossa caminhada cristã. Olha comigo a partir dos versos 3. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, ou coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo faz aqui uma ilustração, dizendo sobre as obras das trevas. Paulo vai dizer, olha, essas coisas, esses frutos das trevas
não pode estar na sua vida. Esses frutos das obras não pode estar naquele que foi chamado por Deus. Porque Paulo vai dizer, olha, impudícia, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Por que Paulo está dizendo isso? Porque isso estava no meio da igreja de Éfeso. E Paulo agora está tratando, meus irmãos, vocês foram chamados, vocês foram tirados das trevas e foram colocados na luz. Vocês são luz do mundo, vocês são transformados, vocês são regenerados, vocês são filhos de Deus. Se vocês são filhos de Deus, vocês não podem ter essas práticas. E aqui eu coloco uma observação. Nos nossos dias, meus irmãos, pregações, sermões que confrontam o nosso pecado, muitas vezes não são bem vistas. Qual que é a pregação que nós ouvimos hoje? Declare, decrete, você consegue, você é isso, você é aquilo. É sempre o antropocentrismo, é sempre o homem no centro. Mas o Evangelho, ele vem para nos confrontar. O Evangelho vem para mostrar que nós não temos capacidade por nós mesmos de seguir a Cristo. Nós precisamos desta obra redentora. Nós precisamos seguir estes passos de Cristo. E então Paulo diz, esses pecados, mas quais são os pecados que Paulo está falando aqui? 2 tipos de pecados. O pecado da língua e os pecados sexuais. Quantas vezes, meus irmãos, nós tropeçamos nas nossas palavras? E a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Logo, se nós somos a luz do mundo e o sal da terra, logo nós somos observados. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que somos tão rodeados por grandes testemunhas. E isso é uma grande verdade. Se você está andando na rua, as pessoas sabem quem você é. Ainda que você não o professe, diz, eu sou um cristão. Mas o seu falar, o seu vestir, a sua forma de andar, as pessoas verem isso. E isso me faz lembrar quando o Senhor Jesus estava sendo levado para ser crucificado e Pedro estava de longe. E o que foi que aqueles homens disseram? Ei, você é o seguidor de Cristo, né? E Pedro diz, não, eu não. Não, mas você fala como ele. Você se veste como ele. Então logo, eu e você temos esta marca de Cristo. Quando as pessoas olham em nós, ela vê a imagem, semelhança, o brilho do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em nós. Então as primeiras verdades que Paulo traz, dos versos 3 até o verso 7, Paulo tratando de assuntos, de pecados que nos perseguem, pecados que nós muitas vezes machucamos os nossos próximos. Paulo vai dizer aqui neste capítulo que nós devemos andar em sabedoria. O nosso falar, as nossas palavras devem transmitir ações de graça, devem transmitir graça do Senhor. Mas muitas vezes nós deixamos cair nesses pecados. E então Paulo diz que a idolatria, ser avarento, todos esses pecados, todas essas pessoas que vivem nesta prática pecaminosa, não poderão herdar o reino do Senhor. Que Paulo fala aqui nos versos de 3 a 6. E a partir do verso 7, Paulo vai dizer, portanto, não sejais participantes com eles. Então Paulo faz uma distinção. Vocês são eleitos, vocês são chamados, vocês são filhos, e vocês não podem andar como eles andam.
Essa mensagem, ela é confrontadora, meus irmãos. Essa mensagem pode ser muitas vezes óbvia. Você pode dizer, mas é claro que eu sei, irmão, que eu não posso andar como os ímpios andam. É claro que eu sei que eu não posso viver como as pessoas lá fora vivem. Mas muitas vezes caímos nesses pecados. As mínimas coisas nós esquecemos. Mas vamos lá. Paulo diz, não sejais participantes com ele, a partir do verso 7. Mas no verso 8 ele vai dizer, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. O segundo aspecto, a segunda característica que Paulo vai trazer para nós. A primeira é andar em amor e a segunda é ser luz. Você deve ser luz no seu trabalho. Você deve ser luz na escola. Você deve ser luz na sua sociedade, no seu bairro, aonde você frequenta. As pessoas devem olhar em você e ver o brilho do Espírito Santo. E o que as pessoas veem em nós? O que as pessoas enxergam em nós? O texto vai trazer isso a claro para nós. Então, o segundo aspecto que Paulo traz para nós é ser luz. E quando Paulo diz que nós estamos na luz, nós devemos seguir esta luz. E quem é esta luz? O Senhor Jesus. E aí Paulo diz, outrora éramos trevas, agora somos luz no Senhor. E agora no verso 9, Paulo vai dizer que nós devemos revestir dos frutos. Quais esses frutos da luz? Bondade, justiça e verdade. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, toda a justiça e verdade, que são os frutos do Espírito, que é longanimidade, benignidade, paz, domínio próprio. Será que nós temos domínio próprio, meus irmãos? Será que no momento de briga, no momento de discussão, qual é a nossa reação? E aqui eu vou sair um pouco. Será que nós saímos ou logo nós pensamos, dá uma vontade de dar uma mãozada nessa pessoa? Será que o que passa na nossa cabeça? E aqui, meus irmãos, Paulo traz para nós que nós devemos revestir desses frutos da luz, bondade. E no verso 10 ele vai dizer, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E o que é agradável ao Senhor que Paulo está dizendo? Paulo vai responder no verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, aquilo que vai fringir a nossa moral, aquilo que vai fazer com que venha infringir as leis deste mundo, as leis de Deus, nós devemos reprová-las. E umas coisas que nós precisamos refletir sobre isso. Uma via está a 50 por hora e o camarada passa a 100. O que é isso? Quebrando a lei. E são pequenas coisas, meus irmãos, que nós precisamos refletir sobre isso. E Paulo diz, olha a igreja de Éfeso, não sejas cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E olha que Paulo vai mais além no verso 12, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Então o pecado, ele traz vergonha. O pecado, ele traz males, ele traz morte. Mas Deus, ele nos convida esta noite a refletirmos que ser imitadores de Cristo é andar em amor, andar na luz e conhecer a Deus. Mas como eu posso conhecer a Deus? Como eu posso provar o que é bom, o que é agradável ao Senhor, que Paulo vai dizer também aqui no verso 10?
É conhecendo a palavra, é conhecendo o que ele disse de si mesmo. E Paulo vai dizer, olha, as obras das trevas, elas são tão vergonhosas que apenas falar é vergonhoso. Mas no verso 13 ele vai dizer, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. J. Packer, ele diz uma frase muito importante. Ele diz o seguinte, que nós somos, de fato, quem nós somos quando estamos sozinhos. Quando nós estamos na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho. Ali mostra quem de fato é o nosso coração. E tudo que está em nosso coração vem à luz. E Paulo vai dizer, se nós andamos em Cristo, se nós estamos nele, tudo que está no nosso coração se manifesta pela luz. Mas no verso 14 ele traz um imperativo para a igreja de Éfeso. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Deus nos convoca esta noite a sairmos desse sono espiritual, a sairmos desta morte espiritual e se levantar em Cristo Jesus, porque Cristo te iluminará. E a partir dos versos 15 a 21, Paulo agora traz uma outra reflexão para nós. Ele vai dizer, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. A terceira característica que Paulo traz para nós, como imitadores de Deus, é sabedoria. Muitas vezes nós queremos ganhar os nossos familiares na força. E não vamos ganhar desta forma. É na sabedoria. É transmitindo graça. É olhar para nós e ver o brilho do Espírito Santo. Paulo diz, portanto, vede prudentemente como andais. Nós precisamos saber como está a nossa caminhada diante de Deus. Nós precisamos saber se estamos sendo sábios em nossas atitudes, se estamos tomando as melhores decisões em nossa vida. Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Como nós temos tratado esta temática, sabedoria. Temos andado em sabedoria, temos andado em retidão. E aí Paulo vai mais além. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, quando eu não tenho sabedoria, quando eu não busco sabedoria, eu tomo decisões erradas. Eu trilho caminhos que não é para tomar. E as consequências acontecem em nossa vida. E o que é a primeira coisa que nós dizemos? O Senhor não está comigo. O Senhor deixou que isso acontecesse. Mas o texto diz, andai prudentemente. Não andais como necios, mas como sábios. Por esta razão não vos torneis insensatos. Nós não podemos ser insensatos. Não podemos andar com nossas próprias ideias, mas nós precisamos procurar qual é a vontade do Senhor. Se eu quero trocar de trabalho, se eu quero tomar uma decisão na minha casa, tudo eu devo colocar diante do Senhor. As nossas petições devem estar diante de Deus. Mas muitas vezes nós achamos que temos tantas experiências, somos tão sábios e tomamos decisões. E essas decisões muitas vezes nos acabam
nos trazendo a rasteira, nos trazendo decepções. Mas o salmista diz: entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. E aí Paulo faz uma ilustração no verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que é que você tem enchido o seu coração? O que é que você tem enchido a sua mente? Ele faz essa analogia do homem que se embriaga. Uma pessoa, quando está embriagada, qual é as atitudes dela? Ela fala coisas que não é para falar. Ela age de uma forma que não é para agir. Ela faz coisas que você olha e fala: uma pessoa faz isso? E qual é a ilustração que Paulo traz para nós aqui? Se você não anda no Espírito, se você não se enche da presença do Espírito, você acaba fazendo coisas que não é para fazer. Você acaba tomando decisões, você acaba ferindo as pessoas. Mas Paulo diz: não vos embriaguei-vos com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo nos convoca esta noite, o Senhor nos convoca esta noite, enchei-vos do Espírito Santo. Mas como eu posso se encher do Espírito Santo? Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? É se apropriando dos meios de graça, lendo as Escrituras, orando, jejuando. O jejum é uma prática bíblica e esquecida por nós. O jejum quebranta o nosso coração. O jejum mostra as nossas fragilidades e mostra o quanto nós somos dependentes de Deus. Então o imperativo nesta noite é: enchei-vos do Espírito Santo. Não se encha desta vida, porque esta vida é passageira. Você pode fazer coisas e mais coisas, tantas e tantas coisas, mas no final de tudo, Salomão vai dizer: vaidade. Mas Deus nos convoca esta noite: enchei-vos do Espírito Santo. Este é o quarto característica daquele que anda com Cristo. E nós podemos trazer aqui uma outra ilustração. Jesus era cheio do Espírito Santo. No capítulo 4 de Lucas, diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo e foi levado ao deserto a ser tentado. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Quando você é cheio de Deus, você não se preocupa. Você sabe que Deus conduz a sua vida. Mas quando você está tão cheio das coisas desta vida, você faz como a mulher de Jó. Murmura, diz amaldiçoe-se Deus e morre. Aqueles que andam com Deus conhecem seu Deus. O filho sempre conhece o seu pai. O filho sabe quando o pai está triste. O filho sabe quando o pai está bravo. Eu lembro que quando a gente ia para a casa das pessoas, o meu pai não precisava nem dizer nada. Alguém chegava em mim: olha, você quer isso? Eu sempre olhava para o meu pai. Se meu pai fizesse assim, ó, eu podia pegar. Mas se ele fizesse assim, ó, eu já sabia que não podia pegar. Nós, na nossa caminhada com Deus, nós sabemos quando Deus está dirigindo os nossos passos. E quando Deus nos prova em alguma circunstância em nossa vida, quando Deus tira algo em nós, nós não se entristecemos, nós te alegramos, porque somos conduzidos por esta mão poderosa. Quando Deus não permite que situações aconteçam, quando aquelas portas não se abrem, nós dizemos: Senhor, o Senhor está conduzindo a minha vida. Se isso não aconteceu, é porque o Senhor está conduzindo. Louvado seja o Senhor. Mas quando nós não andamos com Deus, quando nós não se revestimos
das armaduras, quando nós não imitamos os passos do Senhor, a tendência é sempre murmurar, sempre questionar. E aqui nós vamos caminhando para o final. Paulo vai dizer, no verso 19, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Isso aqui que nós estamos essa noite, a comunhão dos santos, é essencial para a vida cristã. Nenhum cristão vive sozinho. Não viva sozinho. Se está passando por dificuldades, se está passando por dores, aqui é o corpo de Cristo. Aqui é a noiva de Cristo. E Paulo vai dizer que nós devemos cultuar ao Senhor com hinos, com cânticos espirituais. Devemos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Devemos amar uns aos outros. Devemos chorar com aqueles que choram. Devemos se alegrar com aqueles que se alegram. O amor de Cristo deve transbordar em nosso coração. E nessa noite, quero concluir este sermão. Devemos andar na luz. Devemos andar em amor. Não só amor de boca. Porque quando Jesus, ele morreu, ele não só provou em palavras, mas em atitudes. Devemos provar em amor, em atitudes também, meus irmãos. Quantas vezes nós se preocupamos com os nossos irmãos? Quantas vezes nós já se preocupamos com as almas lá fora? Esse aspecto deve tocar no nosso coração também. Que Deus nos ajude esta noite a ser imitadores de Cristo, a andar nas suas pisadas. É claro que nunca poderemos ser imitador dos seus atributos incomunicáveis, mas devemos imitar a sua benignidade, que é misericórdia. Quantas vezes somos misericordiosos com os nossos irmãos? Quantas vezes somos misericordiosos com os colegas do nosso trabalho? Isso deve tocar no nosso coração. Quando falamos, deve transmitir amor, deve transmitir graça. Que Deus nos ajude nessa noite a refletir sobre isso. Curva suas cabeças nessa noite. Senhor, damos graças a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos concede o privilégio de seguir a Ti, Senhor. De seguir as Tuas pisadas, ó Pai. Que possamos andar em amor, como o Senhor nos amou e nos perdoou, Senhor. Se porventura não temos esta prática, que o Senhor transforme o nosso coração. Molde o nosso coração, de forma que nós possamos andar em amor. E amar, Senhor, os nossos irmãos, amar as almas que estão perecendo, ó Deus. E que possamos andar na luz, como o Senhor é a própria luz, ó Pai. E que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Se apropriar desses meios de graça, ó Pai. Não negligenciarmos a oração, a leitura bíblica. Negligenciarmos, ó Pai, o tempo de comunhão que nós temos com o Senhor em nossa casa, em nosso particular, Senhor. Porque o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, ó Pai. E que possamos nos colocar nesta brecha e o Senhor encontrar em nós luz, encontrar em nós este desejo de Te buscar, ó Pai. Te damos graças por tudo, ó Pai, em nome de Jesus.